Agora chegou a hora da palavra, né? Deus quer falar, tratar os nossos corações. E essa noite Ele vai usar poderosamente a vida da pastora Carla. Amém? Gente, eu tô sem moral mesmo. Porque quando o Joésia está aqui, isso aqui fica cheio de água. Ó, para não falar que não tem água, aqui tem uma água que eu deixei de manhã aqui, ó. Não sei por que isso. Eu acho que o Joésia está assistindo a transmissão, né? Está assistindo? Ele falou para mim que ele ia assistir. Amor, se você tá aí, ó, de manhã eu falei, ó, love you, tá? Saudade. Te amo. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é bom em todo tempo. E a sua misericórdia dura para sempre. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Ai, gente, se eu parar para tossir, vocês me desculpem. Eu estou tomando antibiótico, estou tomando antialérgico. Inventei de ter um negócio chique agora que chama... sei lá, alguma coisa. Rinocinusite. Parece que é um negócio chique, pelo nome difícil, né? E eu fui no médico para acabar de completar a situação. Ele falou assim, nossa, olha que interessante, você só respira do lado esquerdo do nariz. Ele falou, você não sabia? Eu falei, não. Tá morrendo asfixiada sem saber por quê. Só tem uma banda do nariz. Olha. Obrigada, amor. Amém. Glórias ao teu nome, Jesus. Então vamos para a palavra, gente. Lucas 24, 12, perdão. 12 ao 14. Eu falei Marcos? Ai, desculpa. É que eu estou com a cabeça lá no Piauí. Eu falei Lucas, gente. Vocês não querem me brigar. Não vou brigar com 100, né? Amém. Então vamos para a leitura da palavra, amém? Lucas 24, 12, por favor. Do 12 ao 14. Vamos à leitura, que diz assim. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. E baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho. E retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 deles, dos discípulos, seguidores de Jesus, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam sucedido. Até aí. O plano de fundo, nesse momento da história que o povo da igreja, os discípulos estavam vivendo, é que esses homens acabaram de perder a esperança que eles tinham. A esperança da salvação, a esperança de um reinado, a esperança de um rei, a esperança de um domínio, de um povo que até muito tempo havia sido em uma longa jornada de anos e anos, vivido cativo e oprimido pelos seus opressores. Então, aparece Jesus Cristo iniciando o seu ministério aos 30 anos de idade. E ele foi arrebanhando com ele multidões e os discípulos junto com ele. E onde Jesus passava, maravilhas aconteciam. E cada coisa que acontecia nos lugares que Jesus passava, dava cada dia mais a certeza e a convicção àqueles homens, mulheres, todos os seus seguidores, de aquele realmente era o rei que havia de reinar sobre Israel. Mas aqueles homens estavam com os olhos fixos no passado, numa história distante. Eles olhavam para o reinado de Jesus, imaginando que o rei que viria sobre Israel seria um homem como foi o reinado de Salomão. Com todo poder, pompa e circunstância, poder bélico, poder de reinado, poder territorial. E esses homens acreditavam, quando olhavam para Jesus, que alguma coisa aconteceria, que Jesus, naquele momento, seria empossado rei de Israel. Então, quando Jesus é capturado, é levado, chicoteado e julgado e crucificado, toda a esperança desse povo se esvaiu diante dos seus olhos. E aqui começa a história, uma parte da história, que é desses 2 seguidores de Jesus.
Eles não eram discípulos de Jesus, mas eles eram seguidores de Jesus. E a história diz que eles saíram de Jerusalém. Imagino que tamanho desespero que aqueles homens, aquele povo, porque naquele período, todo o povo que seguia Jesus foi se dispersando. Judas se enforcou, Pedro negou Cristo 3 vezes e depois se arrependeu. Mas os homens foram se dispersando porque eles sabiam que a perseguição, consequentemente, viria sobre eles também. E aqui a gente vê 2 pessoas desiludidas, angustiadas. Porque para você sair do país em que você mora, da cidade que você mora, do meio do seu povo, da sua parentela, da sua história, deixar tão repentinamente, é uma fuga. Aqueles homens estavam fugindo de Jerusalém. E eu falei isso aqui de manhã, eu vou falar de novo, gente, porque ó, minha mãe fala umas palavras tão engraçadas. Eu falei aqui de manhã. Na Bahia a gente tem um dialeto diferente, tá? A gente fala umas coisas meio estranhas. E esses dias, quando a minha mãe chegou da Bahia, eu perguntei para ela assim, eu falei, nossa, mãe, minha tia Dalva, né, ela tá bem? Como que ela tá? Aí ela falou assim, filha, ela não tá muito legal, não, ela tá meio cocheba. Você já ouviu falar isso, Toninha? Cadê a Toninha? Você conhece isso, Toninha, cocheba? Minha, eu tomei um susto. Eu pensei que era uma doença. Aí eu falei, que é cocheba, mãe? Que é isso? Aí ela falou, tá assim meio triste, desanimada, desmotivada, né? Por causa de tudo que ela está passando. E eu entendo que esses discípulos estavam assim também. Eu não sei se essa pessoa que está do teu lado está assim meio cocheba. Pergunta para ela aí. Fala, ô cocheba, tá tudo legal com você? E esses homens seguiam o caminho entristecidos, desesperançosos, angustiados. Porque muitas vezes, diante de uma situação complicada, dolorosa, uma situação de perda, é muito mais fácil eu abandonar a situação do que tentar resolvê-la. É muito mais fácil eu abandonar a situação do que tentar encará-la. É muito mais fácil eu abandonar a situação do que passar por ela e esperar um momento em que tudo possa mudar na minha vida. E é aí que entra o personagem de Jesus em toda essa história, porque o nosso rei já havia ressuscitado. Naquele momento, aquele alvoroço, 3 dias se passaram, Pedro já havia chegado no túmulo, Maria e a outra companheira também já havia chegado naquele mesmo lugar, e ali já não mais havia corpo, mas parava a dúvida no ar, onde está Jesus, se ele ressuscitou? Será que não levaram o corpo dele? Será que não colocaram em outro lugar? Dúvidas que muitos têm até hoje, questionam isso até hoje, procurando o corpo de Jesus, que não vão encontrar. Então Jesus aparece para esses homens e eles vão andando no meio do caminho e conversando sobre as suas dores, o que vai acontecer das suas vidas no futuro, como será e agora. O rei em que nós acreditávamos que iria reinar já não reinará mais, continuamos cativos e agora fugidos, refugiados. E então Jesus encontra esses homens. Jesus entra no meio do caminho e começa a caminhar junto com eles. E diz a palavra de Deus que esses homens não o reconhecem. Quantas vezes na nossa vida nós passamos por situações difíceis, Jesus está do nosso lado e a gente não reconhece a presença do Senhor. Às vezes nós esperamos anjos aparecerem, eu digo isso por experiência própria, porque no momento da minha vida em que eu estava mais desiludida, eu comecei a orar, eu falei assim, Senhor, se o Senhor mandar um anjo aqui agora, eu mudo de vida. Acho que Deus olhou assim para mim e falou, então, desculpa, você não vai ver anjo nenhum. E até hoje eu também não vi. Mas a gente vê a presença de Deus na vida das pessoas que nos cercam. Como aconteceu comigo naquele momento em que eu orei e pedi para ver um anjo, o Senhor não me permitiu ver um anjo. Mas o Senhor me permitiu ver a face dele através da vida da minha mãe. Através da vida da minha irmã. Através das pessoas que me encontraram na rua e diziam, olha Carla, eu continuo orando por você. Irmãzinhas que eu havia encontrado e saído da igreja há muitos anos e longos anos atrás,
senhorinhas idosas que me encontravam na rua e falavam assim, filha, eu nunca esqueci a sua voz cantando. Eu via Jesus naquelas mulheres. Não via naquele momento. Porque às vezes quando a gente está passando por esses momentos de rebeldia, fugindo de todos os propósitos de Deus, de toda a vontade de Deus, a nossa tendência é não enxergar Deus em nada. E aqueles homens iam seguindo o caminho. E Jesus junto com eles. A presença de Jesus ali era real. Diga para o seu irmão, a presença de Jesus é real na sua vida. Aconteça o que acontecer. Amém? E aí começa um momento interessante da história. Porque eles vão caminhando e aí Jesus vê todo aquele bate-boca, né? Todo aquele bate-boca. Quando você está passando por um problema, a sua tendência é querer falar, né? Principalmente quando é uma pessoa amiga sua. Você quer falar do problema, você quer falar. Ó, aconteceu isso, nossa, deu certo, não deu certo. Tá. Quando a gente está feliz, não, a gente fica feliz, a gente quer comemorar. Às vezes a gente nem fala o que a gente está feliz. Mas quando a gente está triste, a nossa tendência é reclamar o tempo inteiro. E esses homens iam murmurando na meio da estrada. E Jesus pergunta para eles, mas por que vocês estão falando aí? Que história é essa que vocês estão contando aí? O fofoqueiro. O fofoqueiro dá logo um suspiro, né? Quando ele quer contar um negócio assim, que o outro não está sabendo, ele... Mas você não sabe. E é engraçado que fofoqueiro é a história da humanidade, porque é justamente isso que ele fala para Jesus. Mas você não está sabendo? De onde você está vindo? Não, Jerusalém em peso sabe o que aconteceu. Você não sabia? Olha, aquele homem que nós seguíamos, Jesus Cristo, ele não está mais entre nós. Nós acreditávamos que ele seria o rei sobre Israel. Nós vimos milagres ele fazendo. Sabe, gente, me assusta a ideia de imaginar que Jesus faz tantas maravilhas na nossa vida. Quantos milagres Jesus já fez na sua vida? Faz na minha. Quantas curas nós já vimos no meio da igreja? Quantos pecadores se arrependendo, se rendendo a Jesus, dado um tempo, você olha para aquela pessoa e fala, nossa, ninguém disse que era fulano. Ele é outra pessoa hoje. Ele fez isso na minha e na sua vida. Então, Jesus purificava os leprosos. Jesus fazia o coxo andar. Jesus fazia o cego ver. E Jesus fazia todos esses milagres porque ele precisava fazer pelo fato de que todos reconhecessem que aqueles milagres eram milagres messiânicos. Para que se entendesse que aquele era o Messias, que Jesus era o Messias, ele tinha que fazer esses milagres. Mas o maior milagre, a intenção maior de Jesus quando ele veio à Terra, primeira, foi distribuir o evangelho da salvação a todos quantos quiserem. E depois fazer o sacrifício final, para que nós pudéssemos entrar no céu junto com ele. E Jesus passa tanto tempo com aquele povo, e ele vai fazendo milagres sim, ele vai curando sim, ele vai libertando sim. Mas quando a coisa aperta, depois de tudo que Jesus tinha ensinado para eles são os primeiros a correrem e falaram, é tudo findado. Jesus faz milagre nas nossas vidas. E na primeira dificuldade que a grande maioria de nós passamos, a gente não tem maturidade para enfrentar isso. E dizer, não, eu estou passando por esse problema, mas o Senhor é fiel e Ele é maior na minha vida. Ainda que todos não vejam que Jesus está na minha vida, mas Ele é maior e Ele há de fazer na minha vida. Mas a primeira coisa que a gente faz é começar a murmurar e começar a pensar, será? Quanto tempo perdido. Eu imagino que esses homens iam falando e imaginando quanto tempo perdido. Achávamos que era ele, mas não deu certo. Perdemos nossa esperança. E o Cleopas, que é um dos discípulos que andam de Jesus, que de manhã eu falei que ele parecia o da Atena, né? Porque ele deu toda a ficha de Jesus. Ele falou tudo o que tinha acontecido e algo mais. Então Jesus começa,
fazer algumas perguntas para eles. E aí Jesus começa a trazer à memória deles fatos que haviam acontecido no passado. Tudo que aqueles homens sabiam, porque já que os milagres que eles haviam visto não foram suficientes para mantê-los à espera de Cristo na ressurreição e esperarem firme no propósito, o Senhor começa a lembrá-los e começa a dizer a respeito dos profetas. E a Bíblia diz que ele começa a discorrer desde Moisés. E ele vai falando tudo o que os profetas haviam dito a respeito dele. Mas ainda não era suficiente e os olhos daqueles homens ainda não haviam sido abertos. A palavra de Deus, ela está aqui e ela aclara em tudo a respeito do que se diz a respeito de Jesus Cristo. Mas volta e meia, no nosso meio, a gente começa a ouvir burburinhos e questionamentos e discussões a respeito da pessoa de Jesus. É triste saber que existem pessoas que são alcançadas pelo poder da palavra, têm um encontro com Jesus, mas por causa de alguma dificuldade, elas logo abandonam o propósito de Deus na vida delas e elas preferem seguir sozinhas. Então, quando aqueles homens param à beira do caminho e resolvem ficar naquele lugar, eles resolvem convidar Jesus para ficar mesmo sem saber quem ele era. Porque quando Jesus começou a falar a respeito da palavra e dos profetas, a palavra de Deus diz que o coração daqueles homens foi ficando pesado, o coração daqueles homens foi se enchendo, eles foram tendo certeza de algo que eles não estavam vendo. A palavra é pregada a todo tempo. A gente está junto, a gente ora, a gente chora junto. Nos últimos dias, sabe, gente? Eu falei isso aqui de manhã. Como que é difícil o ministério? E eu não estou reclamando disso. Porque eu descobri que eu não sei fazer outra coisa. Eu descobri que ainda que eu tente não me importar naquele momento com certo problema, eu não consigo não me importar. Às vezes, de segunda-feira, a gente está em casa e o ministério é algo muito pesado de se carregar, porque a gente carrega um pouco do fardo de todo mundo. As alegrias é uma coisa boa da gente viver junto. Mas o fardo é algo muito pesado. E quando eu digo fardo que a gente carrega, é porque a gente não consegue ver a sua dor e não sofrer junto com você. Ainda que a gente esteja na nossa casa, a gente não consegue saber de uma notícia de separação e o nosso coração não se angustiar, pensando, meu Deus, o que nós podemos fazer para ajudar? A gente não consegue ouvir a respeito de uma criança, de alguém que está hospitalizado. E a gente não se angustiar, às vezes, nem sabendo quem é, só dos pedidos de oração que chegam. E muitas vezes, de segunda-feira, a gente está em casa tentando descansar, porque isso é algo muito, muito, muito raro mesmo. E as notícias chegam. E aí é muito egoísmo. Você saber que alguém não está bem e você ficar com as pernas para cima. Não dá. E pensar, não, hoje é minha folga. Deixa para amanhã. Tem coisa que a gente sabe que pode deixar para depois, né? O Senhor vai dando discernimento para a gente. Tem coisa que a gente observa e fala, não, isso aqui não é uma coisa de urgência, isso aqui às vezes é, né? Às vezes é uma coisa que a pessoa está apavorada sem necessidade. Mas quando é alguma coisa realmente difícil, não tem como a gente ficar parado e não fazer nada. E Jesus, com certeza, sentia todo esse peso. Sentia não, ele sentiu na cruz do Calvário todo esse peso, toda essa angústia, toda essa dor. Isaías diz que ele carregou sobre os seus ombros o peso do meu pecado, do seu pecado, da minha enfermidade, da sua enfermidade, das nossas dificuldades. Jesus carregou todas nos seus ombros. E quando Jesus chega naquele Getsêmani, quando Jesus chega no Jardim das Oliveiras, orando naquele lugar, e diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E se engana quem pensa que Jesus estava dizendo para o Senhor, olha, Senhor, se possível, eu não quero ser crucificado, me liberta disso, me livra dessa dor da crucificação. Ele estava dizendo, Senhor, o peso do pecado é muito grande.
é muito grande de arrastar o peso do pecado. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está a vida do visitante que entrou aqui essa noite. Eu não sei como é que está a sua vida. Mas o peso do pecado não vale a pena. Não vale a pena. Lance sobre Jesus. Entregue ao Senhor a sua dificuldade. O Senhor vai te ajudar. A palavra de Deus diz que o Senhor manda nós lançarmos o nosso fardo sobre ele que é pesado e tomar o dele que é doce, que é suave. Servir ao Senhor é algo maravilhoso. A gente chora. A gente se entristece, sim, a gente se entristece. A gente tem angústia, muitas. Mas sabe, gente, não tem nada mais maravilhoso do que a gente chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e ser despertado pelo Espírito Santo. Dizendo, vai orar. Às vezes, o Senhor faz umas coisas engraçadas comigo. Às vezes, o Senhor me desperta só para eu ficar acordada pensando nele. Às vezes, o Senhor me desperta só para eu lembrar o que Ele fez na minha vida. E Ele fala assim, vai lembrando, filha. Às vezes, eu levanto na minha casa e eu vou andando na minha casa. E eu entro no quarto da Rebeca. Eu fico olhando para o Joézer. Eu olho para a Rebeca, eu fico olhando para o Renê. E eu penso, oh Deus maravilhoso. Só o Senhor pode nos dar presente assim. Deixa eu te falar uma coisa, se tem algum solteiro aqui essa noite, eu quero dizer uma coisa para você. Entrega os teus anseios ao Senhor. Não se desespera, não põe o cavalo, a carroça na frente dos bois. Espera o Senhor fazer aquilo que Ele tem para a tua vida. Porque o Senhor tem algo perfeito para você. Eu estou bem apaixonada hoje, vocês estão vendo, né? Ó. Je t'aime. Te amo. E aí diz a palavra de Deus que quando o coração daqueles homens se angustia naquele momento e pesa para eles, e eles ao mesmo tempo conseguem sentir a presença de Deus, eles falam, não, esse homem precisa ficar aqui. Esse homem precisa ficar aqui. E eles convidam Jesus para ceiar com eles. Eles fazem esse convite. E o mais maravilhoso disso tudo é que eles permitem a Jesus ministrar ceia. Olha que honra, alguém que eles acabaram de conhecer, agora vai ministrar a ceia para eles. E no momento que o Senhor Jesus ministra a ceia para aqueles homens, os seus olhos são abertos e eles têm a convicção de quem está partindo o pão para eles. O Senhor tem uma mesa posta para você. O Senhor tem uma mesa farta para você. O Senhor ordenou que nós fizéssemos e ceiássemos em memória dele, até que ele voltasse, e um dia nós poderíamos nos banquetear ante a presença dele, olho nos olhos, e poderíamos viver em comunhão. O Senhor, através dos seus homens e mulheres de Deus, ao longo da história, tem convidado as pessoas para ceiar com ele. Ao longo da história, o evangelho, as boas novas de salvação estão sendo pregadas. E o Senhor tem dito, ora vem, amado meu. João diz que quando Deus se refere, o apóstolo João diz que quando Deus se refere a respeito dos seus filhos, ele quer dizer filhinhos amados meus. Quando o Senhor olha para você, Ele não vê a tua idade, Ele não vê a tua aparência, Ele não vê a tua limitação. Ele olha para você e Ele vê um filhinho amado dEle. E é esse mesmo Deus que te convida para ceiar com Ele. Sabe, gente, eu tenho tido mais e mais e mais convicção e certeza, cada dia mais que passa, do céu, da eternidade e de que esse mundo que nós vivemos, como disse o pastor Billy Graham antes de falecer, disse, quando eu partir daqui, saiba que eu fui para o mundo dos vivos. Quem vive no mundo dos mortos somos nós. Somos nós que temos acesso à morte, à dor, à fome.
Hoje à tarde eu abri no Instagram. Eu estava vendo algumas reportagens a respeito, porque como eu não assisto muito televisão, na verdade não dá tempo de assistir também, eu fui procurar algumas coisas a respeito, reportagens do que estava acontecendo na Síria. Pessoas morrendo, crianças inocentes morrendo, bombardeios. E eu fico imaginando o desespero daquele povo dentro das suas casas, com os seus filhos nos braços, e de repente ouve-se um barulho estrondoso e tudo cai por terra. Criança sendo levada aos pedaços. Vi uma foto de uma senhora que eu imaginava ser a avó dela pela idade, e a criança toda ensanguentada, sentada do lado, chorando, num corpo sem vida. A gente precisa acordar. Igreja, desperta. Povo, desperta. Eu não sei se você entrou aqui, se você já teve um encontro com Jesus ou não, mas desperta. E eu vi uma postagem de um rapaz, eu ia comentar, mas eu falei, não vou. De um rapaz, ele é homossexual, assumido, e vive no meio artístico, e pelo que se percebe, uma vida assim de promiscuidade e tal. E aquele rapaz diz assim no post que ele colocou ali, ele falou bem assim, eu não posso me alegrar diante de uma situação dessa. Ele mesmo disse, eu não posso me imaginar postando fotos de mim na balada diante de uma situação dessa. Ele disse mais, eu gostaríamos que nós orássemos por este povo. E o que mais me impactou na fala daquele jovem foi ele dizendo, eu imagino que o fim está próximo. Uma pessoa que provavelmente nunca teve encontro com Jesus, ainda não teve, está dizendo, o fim está próximo. O fim está próximo. E eu não quero te assustar, e você vem na igreja, depois você vai embora e pensa assim, credo, fui na igreja receber uma palavra de refrigério, escutei, foi que o mundo está acabando. Querido, olha ao seu redor. O mundo só vai acabar para aqueles que não aceitarem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A nossa vida não é nessa terra. A minha vida não é aqui. Eu não tenho a minha vida como preciosa. A minha vida não é aqui. O Senhor sabe disso. Eu não tenho apego à minha vida. A minha vida não é aqui. Quando eu passar e fechar os meus olhos neste lugar, eu tenho certeza que eu vou abrir os meus olhos e eu vou ver a Jesus. E no relato de um amigo nosso, que trabalha com os refugiados sírios na Jordânia, ele disse que eles estavam ajudando uma família que havia perdido muitos entes queridos e eles estavam fugindo da Síria, mas o ônibus que eles estavam foi parado pelos terroristas. E não são só os terroristas que estão ali dizimando aquela população, tá? Existe todo o interesse político por trás daquilo ali. Infelizmente. Aqueles que deveriam proteger o povo são aqueles que estão matando o povo. E a gente imagina que são só os terroristas. Vamos orar, né? Os terroristas. Provavelmente os terroristas façam muito menos mal para aquela comunidade, para aquela nação, do que os seus governantes e governantes de países ao redor, que dizem tentar ajudar aquele povo. E ele estava fazendo esse relato a respeito dessa família, e ele disse que parou o ônibus que eles estavam, foi parado por um grupo terrorista, e aí a mãe da criança que estava ao seu lado abraçou aquela criança e chegou no ouvido dela e falou para ela assim, feche os seus olhos, não abra os seus olhos em hipótese alguma. Quando esses homens entrarem no ônibus, você vai ouvir um barulho, um clique, como um estralar de dedo. E depois desse clique, você vai abrir os olhos e você vai ver Jesus. Quem relatou essa história para nós foi um jovem que também foi baleado naquele não tiroteio, ele também foi baleado
Ai, gente, perdeu a palavra agora. Aquele massacre. Mas ele não morreu. Eles atiraram em todos. A grande maioria das pessoas que estavam naquele ônibus, inclusive aquela criança, morreu. A sua mãe também. E aquele jovem que estava sentado atrás, depois pôde relatar essa história para nós. Aquela criança, eu tenho certeza, que quando ela abriu os seus olhos, ah, pai, ah, pai. Quando ela abriu os seus olhos, ela viu a Jesus. Sabe, meu amado, eu estou tentando dizer para você que será que num fechar e abrir de olhos, você verá Jesus? Você tem essa certeza? Hoje é noite de ceia. Hoje é noite de convite. E neste momento eu quero convidar o presbítero irmão Daniel, que irá ministrar a ceia para nós. Hoje é a noite de convite. Hoje é a noite para o pecador que se arrepende. Talvez você pode pensar e falar assim, minha vida é uma bênção. Eu sou uma pessoa muito feliz. Eu não tenho problemas, eu sou uma pessoa legal, eu pago os meus impostos, eu faço bem, eu trato bem minha família. Mas isso não vai fazer você entrar no céu. Mas o sacrifício do nosso Rei Jesus naquela cruz do Calvário é o meu e o seu passaporte para a Cidade Santa. Pode subir, irmão Daniel. Quero convidar o Ministério de Louvor. E o convite que eu faço para você essa noite é hora vem. Jesus te convida para a ceia. Jesus ceiou com aqueles homens naquela noite. Ele partiu o pão, distribuiu a eles, distribuiu o cálice a eles e deixou a certeza e a convicção nos seus corações de que um dia eles fariam isso com o Senhor novamente. Pode tocar, Pri. Aqueles homens fizeram e tiveram uma decisão muito sábia. Muito sábia. Eles estavam fugindo para Emaús. Mas o Senhor os alcançou no meio do caminho. E do meio do caminho eles voltaram. Jubilosos e alegres. E dizendo, encontrando com seus irmãos em Cristo, nós o vimos. Ele está vivo. O Senhor tem um propósito na tua vida. Você não nasceu por acaso. Você não foi gerado por acaso. Mas há em você um sopro de Deus. E ontem eu fiquei sabendo, através da pastora Dagmar, que ministrou para nós, lá em Bauru. Ela é psicóloga, acho que psicoterapeuta, se não me engano. Estudiosa do cérebro humano. Uma mulher muito sábia, muito cheia de Deus. E ela disse assim, falando que os cientistas tentam de todas as formas provarem que Jesus não existe. De todas as formas eles tentam provar. Mas quanto mais eles estudam, mais convicção eles têm de que existe uma força maior dominante sobre o universo. Eles não querem dizer a palavra Deus, mas não importa para nós o que eles dizem ou não dizem. Nós temos a convicção de por quem fomos criados, gerados. E ela disse ali naquela ministração que aqueles cientistas descobriram que existe um som no universo. E diz que esse som é assim. É um sopro. E a palavra de Deus nos diz lá em Gênesis que o Senhor soprou em nossas narinas. E do sopro do Senhor houve vida, a vida foi gerada. O sopro de Deus. O Senhor te deu a vida, e essa vida que você tem
O Senhor te gerou no ventre da sua mãe e te deu um espírito. Mas o Senhor sabia que isso um dia ia acabar. Então Ele resolveu soprar em nós a vida eterna. A vida eterna. Sabe, você pode ter entrado aqui essa noite e pensar ou dizer: olha, é fácil ela falar isso, porque ela é pastora. Então por isso que ela fala isso. Eu digo o que eu vivo. Eu digo da experiência que eu tenho. Eu digo que um dia eu estava quase morta dos meus pecados, dos meus delitos. Mas o Senhor soprou em mim a vida eterna. E eu fui cheia por esta vida. E eu não vejo a hora de um dia me encontrar face a face com o meu Senhor. E eu tenho certeza que de braços abertos Ele irá me receber. Te receber. Ele irá te receber, meu irmão. Ele irá te receber. Ele te deu a vida, te deu um espírito. Ele irá te receber, meu irmão. Os seus braços estão estendidos para todos quantos crerem na sua palavra. Pois todos quantos creram foram o poder dado da vida eterna e foram dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Ele te ama. Você pode ter certeza disso. Minha mãe está aqui, ela sabe disso. E eu falo isso porque eu sinto no meu coração nessa noite de falar. Que um dia eu quase perdi a minha vida e a minha eternidade em Cristo por causa das drogas. Um dia eu quase perdi tudo que o Senhor planejava me dar por causa da prostituição, por causa da vida promíscua, por causa da irresponsabilidade. Mas como eu disse lá atrás, às vezes você pode não ver um anjo, mas eu tenho certeza que você vê pessoas cheias de Deus. E eu tenho certeza que você tem visto pessoas cheias de Deus que tentam te ajudar a todo tempo. Mas cada tempo que passa você vira as costas. Cada contato com a droga você vira as costas. Cada contato com a prostituição você se esquece. Não troque. Não troque. Não vale a pena. Não vale a pena. Nada. Dinheiro. Bens. Reconhecimento. Nada vale a pena. Eu falei para o Senhor hoje de manhã, orando lá no escritório. Eu falei: Senhor, eis-me aqui. Mas o Senhor sabe que eu não sei fazer nada. Que eu faço pela tua misericórdia. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, que o Senhor me envia. A minha vida nem a mim pertence, é tua, porque eu já entreguei a ti. Mas eu tenho a certeza que sem ti, Senhor, eu não sou nada. Sem ti, Senhor, eu não estaria aqui. Sem ti eu não teria a família que eu tenho. Sem ti, Senhor, eu não viveria a vida que eu vivo. E não viveria os milagres que eu vivo. Porque, como eu vivo milagres. Mas porque um dia eu abri mão de mim. Eu abri mão da minha vontade. E eu disse: Abba, Pai, seja feita a tua vontade em todo tempo e não a minha. Fique de pé. O Senhor te convida para ceiar nessa noite. Amém.